Salve, salve, galerinha! Bora falar de outros títulos diferentes. E aí nós vamos falar aqui dos FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e depois a gente fala também sobre FIP, Fundo de Investimento em Participação. Eu sei que é uma sopa de letrinha, por isso depois que terminar esse módulo você volta nos tópicos aí que ficou com maior dúvida, e muita coisa tem que decorar realmente, não tem o que fazer. Enquanto isso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo, e a gente vai falar então sobre os FDICs, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Ele vai aplicar em direitos creditórios. Direito creditório nada mais é do que crédito que eu tenho a receber. Carnê, cartão, os CRIs, os CRAs. Lembra, por exemplo, das Casas Bahia, ela faz lá parcelamento aí das suas compras em 10 vezes no cartão, em 20 vezes, em 30 vezes, sem nenhum problema. Ela inclusive utiliza o carnê. As Casas Bahia pegam todas essas dívidas, esse valor que elas iriam receber lá no futuro, seja no cartão ou no carnê, é um direito a crédito, e elas vendem para um FDIC, um Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Então, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios vai pagar um valor, óbvio, sempre um valor menor, porque ele vai ter um risco de inadimplência, e ele também está antecipando esse recurso, e esse Fundo de Investimento, então, vai ser vendido para pessoas que queiram essa rentabilidade. Existe, óbvio, um risco maior, a gente está falando aí um direito a crédito. Esse direito a crédito, quando nós falamos aí principalmente aí carnê, cartão e outros, existem obviamente aí um risco maior de crédito, mas é muito comum também você ouvir falar então sobre os FDICs, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. As regras do FDIC, tá? O mínimo que tem que ser aí investido no FDIC é 50% do patrimônio líquido em títulos de direito creditório, em direitos creditórios. Pode ser um fundo do tipo aberto ou do tipo fechado. Esse é muito importante. FDIC pode ser aberto ou fechado. A maioria dos outros são abertos. E existe o FIP, como nós vamos falar depois, que ele é fechado. Os FDICs, atualmente, eles só podem ser acessados aí por investidores qualificados, né? Qualificados ou profissionais, lembrando que investidor profissional ele já é um investidor qualificado, e não existe um valor mínimo para investimento em FDIC. No passado existia um valor mínimo para começar a investir em um FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Isso não existe mais, e os FDICs então sempre vão seguir essas regras. Além do FDIC, existe o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações. A ideia do FIP, do Fundo de Investimento em Participações, ele compra aí parte de empresas, né? E normalmente aí ele compra vindo justamente para intervir na administração e também para evoluir essas empresas que eles estão comprando. Aqui se fala muito em equity, né, em evolução desse patrimônio, e um exemplo muito comum aí quando a gente fala em fundo de investimento em participações, você pode lembrar lá daquele programa de TV, o Shark Tank, onde as pessoas vão mostrar sua ideia, o seu negócio, e alguns investidores aí decidem se eles vão ou não aportar, comprar um percentual da empresa, e aí sim trabalhar também dentro dessa empresa para que essa empresa ela evolua, que ela cresça, e depois eles possam também vender aí a sua participação nessas empresas ou abrir capital dessas empresas e também ter uma fatia muito grande nesse momento. A ideia do FIP, o Fundo de Investimento em Participações, é basicamente essa, então, comprar participação e controlar a empresa. Então, normalmente aí os FIPs, eles já são fundos fechados, né? O valor ali para aportar, ele normalmente é maior, apesar de não existir um valor mínimo, mas quando ele vai fazer compras, ele não compra muitas empresas, não diversifica tanto, mas a ideia de um FIP é justamente entrar forte para administrar o negócio e evoluir esse negócio para depois poder vender ou abrir capital e vender também a sua parte. Também é um fundo aí que atualmente só pode ser acionado aí, só pode ser acessado por investidores qualificados ou investidores profissionais, que um investidor profissional sempre é um investidor qualificado, relembrando, ele é um fundo do tipo fechado, como já falamos anteriormente, e não existe um valor mínimo quando nós falamos aí em um fundo de investimento em participações. 90% no mínimo do patrimônio líquido de um FIP, de um fundo de investimento em participação, deve ser investido em ações, comprando parte então de empresas, debêntures ou outros títulos aí de títulos privados, né?
principalmente aí voltado aí à emissão de empresas. Essas são as regras aí do FDIC e do FIP, são duas coisas que também pode cair na sua prova, então volta a qualquer um desses assuntos aí se você tiver tido alguma dificuldade, e na próxima aula a gente fala aí sobre os possíveis benchmark e entramos em novos assuntos também sobre fundos de investimento, módulo 5 da CPA 20.